Então vamos dar início a este nosso segundo painel, não é? Como falámos aqui ligado à transição energética, e vou começar pelo João. João, até tendo em conta muito daquilo que é o nosso contexto, não é? Falando até da invasão russa da Ucrânia, que mudou tudo, o que pergunto é se corrigir a dependência do gás passa por novas parcerias estratégicas ou até mesmo aumentar a produção europeia. Boa tarde a todos. A invasão da Rússia, os últimos anos e agora os acontecimentos mais recentes do outro lado do Atlântico, num certo sentido, vieram reafirmar a prioridade das políticas seguidas, mas também dar-lhe um contorno, se calhar, mais forte de segurança e de autonomia, mas que são apenas razões que reforçam a aposta. Portanto, nesse sentido, teve um efeito mobilizador, diria eu. Mas Portugal está bastante bem posicionado aí, e, portanto, o que a situação dos últimos anos tornou mais evidente é que Portugal está relativamente bem posicionado, porque nem todos os países têm a sorte de poderem aliar de forma tão natural, sobretudo em termos comparativos, comparando com outros países, nomeadamente europeus, de forma tão natural, os imperativos da sustentabilidade, da competitividade e da segurança. E nesse sentido, porque é sempre um desafio difícil de gerir, e eu não estou a dizer que não terá, obviamente, as suas dificuldades em Portugal, tem-nas certamente, mas, sobretudo em termos relativos, nós estamos bem posicionados, temos aqui uma oportunidade de desenvolvimento a vários níveis, humano, tecnológico, e é nesse sentido que eu sempre procurei olhar para a transição, e acho que é nesse sentido que os acontecimentos mais recentes nos convocam a todos para nos comprometermos em, cada um com as suas responsabilidades, tornar este processo o mais rápido possível. Portanto, podemos ter aqui boas oportunidades, Portugal? Penso que sim, sem dúvida. Acho que nunca tivemos, pelo menos, tantas oportunidades de participar com qualidade e com liderança em processos de transformação tecnológicos como aqueles que estão a ocorrer agora. Portanto, esta chamemos de nova revolução. Não temos que lhe dar um nome, basta olhar para o que se está a passar e verificar que está a passar de facto muita coisa. Nós nunca tivemos, nem do ponto de vista humano, seguramente do ponto de vista de recursos, nunca tivemos. E a nossa periferia, que sempre foi uma desvantagem, neste caso pode não ser, sobretudo quando olhamos para a questão da energia em articulação com a questão dos dados, a nossa periferia pode ser uma vantagem. Portanto, sim, acho que Portugal tem excelentes oportunidades, sem querer desvalorizar os desafios, que são significativos, mas para um país que passou um pouco ao lado de tantas oportunidades, por razões várias, não vale agora muito a pena aprofundar, mas que de facto passámos um bocado ao lado das outras revoluções industriais e de oportunidades que foram criadas ao longo sobretudo dos últimos 2 séculos, nestas estamos particularmente bem posicionados e, portanto, também temos o dever de aproveitar o melhor que conseguimos estas oportunidades, porque são de facto oportunidades e é bom que estejamos cientes disso. E também cientes da urgência de tomar as medidas necessárias para tirar partido delas. Obrigada, João. Passando ao Pedro Amaral, tenho que dizer assim, porque temos 2 Pedros aqui neste momento, se o Pedro não se importar, que o chama assim. Pedro, consigo que é bastante até relevante, não é? Fazendo aqui parte, como Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, o que lhe pergunto é quais é que são aqui as principais limitações energéticas da Europa e até mesmo como é que a produção renovável descentralizada deve ser aqui uma estratégia no contexto português. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite à organização para terem trazido este jovem de 56 anos a este fórum e, portanto, é sempre um gosto estar com uma geração atrás e tentar contribuir para algum esclarecimento, função da nossa experiência, se é que ela vale alguma coisa. Na realidade, não há alternativa para a zona europeia que não seja nós começarmos a ter controle soberano sobre a produção dos nossos energéticos. E pensarmos que vamos viver num mundo em que vamos continuar sempre a importar numa base de combustíveis fósseis sujeito a cartelizações por regimes autocráticos que controlam, no fundo, a oferta, assumindo que não há procura e, com isto, vão sempre manipulando os preços, não me parece que haja muito tempo para ter dúvidas sobre se este é o caminho ou não. A Europa vai ter que seguir um caminho
descarbonizado, obviamente inicialmente com muito mais renováveis do que outras alternativas. É provável que a partir de 45 o nuclear possa ter aqui um papel, mas ainda estamos muito longe disso. E o que as renováveis permitem, que às vezes não é claro, é termos 3 características ou 3 condições, vamos chamar, na União Europeia ou no espaço europeu alargado. O primeiro é que temos previsibilidade de custos de produção de eletricidade e de outros energéticos, porque ao utilizarmos renováveis e os combustíveis das renováveis ainda serem gratuitos, água, sol e vento, nós temos previsibilidade de custos a longo prazo, porque não temos os chamados custos variáveis a afetar essa equação. A segunda é que esses energéticos são produzidos em espaço europeu e isso permite-nos ter controle total sobre as políticas energéticas do que podemos ou não podemos fazer de investimentos feitos em espaço europeu. E como o João disse, o que estamos a viver agora, não sei o que é que lhe vamos chamar historicamente daqui a uns anos, mas claramente são tempos e um contexto em que nós temos que, efetivamente, como foi referido aqui no painel anterior, provavelmente reverter parte da globalização. Temos que investir na indústria europeia, exemplo disso está espelhado e plasmado no Clean Industrial Deal, mas o que a energia renovável e a produção de energéticos no espaço europeu vem trazer é a segurança de abastecimento e soberania energética e o controle sobre custos e preços. E, portanto, com isto, não há muito mais a fazer a não ser fazer. Portanto, temos já as diretivas todas definidas, temos os regulamentos todos definidos. O que a Europa tem que fazer é, efetivamente, acelerar a implementação, porque o tempo que nós temos para chegar ao nível de independência energética é cada vez mais curto e o enquadramento bélico e geoestratégico global é cada vez mais incerto e cada vez mais desfavorável à importação de combustíveis fósseis. Obrigada, Pedro. Pedro, pergunto-lhe assim, que tipo de investimentos, quer sejam eles públicos, não é, ou privados, são essenciais aqui para dinamizar o setor energético europeu? Muito obrigado mais uma vez e obrigado pelo convite e bem-vindos aqui a esta peça de história de transição energética, esta central a carvão em setembro. Portanto, tínhamos uma central a carvão dentro de Lisboa, que começou a sua atuação a conectar 1.500 clientes no início de 1900. Portanto, se tivesse havido um blackout nesse dia, tínhamos 1.500 pessoas insatisfeitas, desta vez tivemos 60 milhões, mas por isso está aqui um bocadinho de história de transição energética que mostra que é possível e hoje é de facto, recomendo ir lá abaixo e ver as caldeiras a carvão, vale mesmo a pena. Mas dando só este passo atrás e envolvendo aqui a nossa discussão. A Europa tem vários problemas hoje, tem vários problemas e que estão a ser cristalizados neste momento e espero que seja um bom empurrão para a própria Europa, a partir do momento que temos uns Estados Unidos muito mais erráticos, que temos focos de conflito, já tínhamos da Ucrânia, Rússia desde 2022, temos agora Médio Oriente, que de um momento para o outro se bloqueia o Estreito de Hormuz, pode ser extremamente complexo para o resto da Europa, e quer dizer, mesmo até para o mundo. Temos a China, que a momentos e a espaços parece que é o agente racional na sala, que é curioso. E, portanto, temos este contexto onde a única coisa que é certa é que a incerteza e a volatilidade e a insegurança estão aqui para ficar. E hoje, discutir geopolítica e discutir energia é a mesma coisa, praticamente. E a Europa está atrasada em AI, violentamente atrasada em AI. Todos nós saltitamos entre Gemini, Grok, ChatGPT, não há um europeu. Está violentamente atrasada em defesa, e, portanto, hoje descobrimos que só a França é que é verdadeiramente autónoma do ponto de vista nuclear, até o Reino Unido depende dos Estados Unidos. Temos a nossa frota europeia de aviação é dependente dos Estados Unidos e, portanto, até há meses achávamos que era impensável haver algum risco nessa relação. Agora, de repente, descobrimos que será que temos que ser autossuficientes ou não temos que ser autossuficientes? Estamos atolados em burocracia, regulação. Estamos com dificuldade de implementar, vivemos nesta dependência de ter que tomar decisões unanimemente e a 27, e temos aqui membros do Parlamento Europeu, é difícil tomar decisões unânimes a 27, não conseguimos andar para a frente. E, portanto, a Europa tem estes problemas aqui hoje centrais. E, acima de tudo, é dependente energeticamente. Hoje, a cada eletrão que nós não conseguimos produzir na Península Ibérica com sol, ou com vento, ou com água, é um eletrão que temos que comprar no mercado europeu de gás. E compramos no Mar Báltico, a barcos que estão a trazer gás da Rússia e que se disfarçam de barcos europeus e continua a entrar na Europa gás russo. E, portanto, vamos perpetuando
a dinâmica de sanções que não são eficazes na Rússia e, portanto, este problema não se resolve e nós, depois, como diz o próprio Pedro, isto é inevitável e é quase associar, pormos mais renováveis no sistema, é equivalente e é sinónimo de soberania energética. E, portanto, hoje, aos investimentos que temos que continuar a introduzir em Portugal, em Espanha e no resto da Europa, quanto mais sol conseguimos aproveitar, quanto mais vento conseguimos aproveitar, quanto mais água, e as baterias são fundamentais para nós conseguirmos começar a ter esta perspectiva de energia limpa 24 horas, é absolutamente fundamental. Mas depois deparamos com os problemas da vida real e das aprovações locais. E acho que o Pedro também está familiarizado com este caso, mas saía no Expresso, ou no Observador, comentários do ICNF aqui em Portugal, onde o vento, até em teoria, pode ser bem-vindo, desde que não tenha paz. Foi terça-feira. Na terça-feira. E, portanto, temos hoje as agências locais a dizerem-nos, sim, venham, mas têm que abrir cursos superiores para a ornitologia e já agora os moinhos eólicos que venham sem paz, porque assim têm menos impacto. E, portanto, nós temos todos conscientes este diagnóstico, mas depois a máquina e aqui esta dinâmica local tem uma dinâmica e uma força tal que nos impede de atuar. E temos o topo de Bruxelas a querer implementar, temos os governos portugueses e espanhóis, se calhar nunca tiveram tão alinhados na transição energética, e depois não conseguimos implementar na realidade. Porque há a oposição local, já não é uma questão do NIMBY, que não se faça em lado nenhum. Mas depois ignoramos que, só para ter essa ideia, desde 10 de junho até hoje, passaram 10 dias, o preço de gás internacional europeu subiu 10%. Ou subiu 20%, desculpem. Por isso imaginem como é que as empresas europeias têm que reagir a isto. O preço de gás na Europa é 4 vezes maior do que os Estados Unidos. E depois nós continuamos com as nossas dinâmicas, com as microdinâmicas locais, que os painéis solares são feios, a turbina eólica não faz sentido, que eu tinha aqui um pomar antigo e agora que já não consigo ter. E, portanto, a vida é feita de escolhas. E, neste momento, a Europa, numa posição claramente deficitária, se não se consegue independentizar energeticamente, não se consegue independentizar do ponto de vista de soberania e competir nesta volatilidade atual. Parava aqui, há muito mais para dizer, mas só fazia... Ficam estas reflexões para a nossa audiência pensar. Passando aqui para uma segunda ronda, falamos aqui um pouco agora de transição verde e também de competitividade, e pergunto ao João, qual é que é a importância, João, no caso, das reservas nacionais de lítio e a sua exploração para o quê? Para o desenvolvimento da indústria das baterias em Portugal? Só secundando o que o Pedro disse agora, o maior obstáculo à transição energética não é tecnológico, não é económico, não é financeiro, não é político, é a inércia das instituições que estão ao serviço do Estado que tratam dos processos de licenciamento. Temos uma incapacidade estrutural de fazer coisas e fazer coisas a tempo. E é simplesmente surreal que, mesmo com alterações legais e com a consagração das renováveis, equiparando as renováveis à defesa nacional e à proteção civil, determinadas agências em Portugal, vale a pena nomeá-las, à cabeça o ICNF, são neste momento os principais obstáculos à transição energética e no que depender deles nada se fará em Portugal e, portanto, é da maior importância que a tutela política, porque são entidades que estão sob tutela de determinados ministérios, curiosamente o mesmo ministério que promove as metas de transição, se calhar dar alguma atenção às condições necessárias para que essas metas sejam cumpridas e tenhamos bem presente que não serão cumpridas se a situação se mantiver como está hoje. Isto é um problema dos Estados Unidos, é um problema da Europa, a incapacidade de construir, a multiplicação de poderes de veto, identidades que muitas vezes constituem-se como focos de abuso de poder, mas é preciso disciplinar isto, porque senão não se avança. Isto faz-se a ponta com o lítio, porque não é muito diferente, porque são obviamente processos com um impacto significativo, que importa acautelar, mas que são determinantes para a autonomia. A transição energética substitui uma dependência de combustíveis por uma possível dependência de minérios ou matérias-primas críticas ou equipamentos. Obviamente que a dependência é de natureza diferente, porque uma máquina, uma vez comprada, obviamente que há questões de manutenção, mas, não, ou seja, ser dependente na compra de uma máquina não é uma coisa que ser dependente na compra de um combustível. Os painéis solares podem mesmo ser todos feitos na China, mas uma vez instalados duram bastantes anos.
E, portanto, a dependência que podemos ter nesse campo, obviamente que deve ser olhada com cautela, mas não é da mesma natureza que a dependência que tínhamos de combustíveis fósseis. O lítio é muito importante, desde que, obviamente, e é uma oportunidade para o país, se puder ultrapassar o seu padrão tradicional de exploração mineira, que é um padrão, há um que já foi ultrapassado, que era de uma péssima experiência de natureza ambiental, portanto, quer dizer, mas as minas do antigamente, não é? Essa está relativamente ultrapassada, as minas que abriram ou reabriram no século XX, muitas delas até são exemplos internacionais de boas práticas, mas há um passo que ainda não demos, que Portugal está presente na cadeia de valor de alguns minérios, mas com baixíssimo valor acrescentado. Ou seja, explora, mas depois entrega o processamento a terceiros e depois, obviamente, não tem uma cadeia de valor que vai para além do tratamento, processamento e valorização do próprio minério. Precisa de toda uma cadeia industrial que passou sempre um pouco ao lado de Portugal. E agora era uma oportunidade, de facto, de não termos a repetição da mesma circunstância e aliado ao facto de termos um recurso bastante importante para a transição energética, de assegurar, na medida do possível, a subida na cadeia de valor e uma componente industrial que é importante para Portugal e é importante para a Europa, porque a dependência nas matérias-primas, praticamente todas, sobretudo no processamento e depois na refinação, é quase exclusivamente dominado pela China. Para perceber que o problema não é só exclusivamente europeu, uma das potências do mundo em recursos naturais, que é a Austrália, aliás, o único país ocidental que até à pandemia não tinha tido um único trimestre ou 2 trimestres seguidos de crescimento negativo nos últimos 30 ou 40 anos, em grande parte porque é uma superpotência de matérias-primas e, portanto, tem tudo. Mas mesmo a Austrália, que é um país rico e desenvolvido, tem muito lítio, mas não o processa, entrega toda a China para processar. Portanto, houve aqui um problema que não é só europeu durante muitos anos, que não pode ser apagado e, portanto, eu não sou defensor de uma relação de hostilização à China. Acho que a China é incontornável e, portanto, temos que aprender a viver com ela, com realismo, mas se pudermos, obviamente, ter uma menor dependência e alguma maior capacidade de processamento, de produção de alguns equipamentos em algumas áreas, isso é muito importante. E só para terminar, não podemos onerar a transição energética com esses objetivos. Ou seja, são objetivos de segurança, de resiliência, de autonomia estratégica, seja lá quais forem, eles não devem ser promovidos à custa da transição energética. O que eu quero dizer com isto? Não devem ser impostas, por exemplo, cotas de produtos europeus na instalação de projetos solares, eólicos ou baterias. Prefiro que apoiem diretamente o produtor europeu e que depois ele possa concorrer do que estarmos a onerar, porque um dos elementos críticos que nós não nos podemos esquecer é que esta transição energética só será bem sucedida se for compatível com a competitividade. E, portanto, tudo o que onere a transição, e há muitas coisas de que se fala que têm esse efeito, devem, na medida do possível, ser evitadas. Obrigada, João. Pedro Amaral, outro tema que se tem falado é da interligação energética da Península Ibérica à França e pergunto se isso é um fator crítico aqui para ter economias de escala na produção renovável na Europa. Bom, a própria União Europeia, quer através do Conselho, quer através do Parlamento, já definiu que nós temos que aumentar a integração energética e a integração energética faz-se através do sistema elétrico. Há uma coisa que é pouco comunicada e que às vezes os europeus não têm noção, é que uma das grandes vantagens competitivas que a Europa pode ter é o desenho do seu sistema elétrico. E esse sistema elétrico, quanto mais interligação tiver e mais puder beneficiar da produção de eletricidade de fonte renovável dos extremos da Europa para as suas grandes zonas de consumo, isso tem várias vantagens. A primeira vantagem é que os países que estão nos extremos não têm que ficar limitados ao seu consumo no seu mercado doméstico, neste caso o mercado ibérico, e podem pensar que têm horas do ano e dias do ano onde podem continuar a produzir eletricidade e que haverá consumo para ela. Obviamente que as redes elétricas têm que ser modernizadas, a sua gestão também tem que ser modernizada e temos que evitar efeitos de cartelamento de rede elétrica. Mas a interligação com a França não é um tema novo. Na minha opinião, e só eu sou responsável por ela, isto é uma medida de proteção da eletricidade produzida a partir de fontes nucleares em Espanha, em França, que já não faz qualquer sentido, e, portanto, as interligações, ou seja, o aumento da capacidade de interligação, seria uma vantagem. Qual é que é o reverso da medalha? É que se essa interligação não acontecer,
a Península Ibérica, e está demonstrado em imensos estudos, será a zona europeia que conseguirá os custos nivelados de produção de eletricidade médio e efeito portfólio renovável mais barato da Europa. Se nós conseguimos atrair investimento do lado do consumo para o espaço ibérico, isso pode ter uma vantagem adicional, é que em vez de estarmos a exportar como exportaríamos o lítio sem valor acrescentado, podemos estar a oferecer um padrão elétrico altamente competitivo para atrair investimentos quer dentro da Europa, quer de fora da Europa, cumprindo também o Carbon Border Adjustment Mechanism e com isto captar aqui uma dinamização de investimento não só no lado da produção de energéticos, mas no lado do consumo desses mesmos energéticos. Portanto, seria bom aumentar as interligações, sim, mas não é trágico se a política económica portuguesa e espanhola se conseguirem alinhar e conseguirem captar este investimento estrangeiro e conseguir dinamizar toda uma economia, porque investimento captação de investimento gera emprego, emprego gera receita fiscal e cria-se um ciclo económico virtuoso e positivo e isso tem um benefício claro para esta nova geração em termos de olhar para Portugal. Pedro, muito se fala da questão do gás natural. Pergunto de que forma é que os preços do gás natural podem aqui influenciar o nosso custo final de eletricidade. E só comentar este ponto do Pedro que é fundamental. Só para se perceber, a Península Ibérica, de facto, ela é uma ilha energética neste momento. E a interligação que nós temos a França, nós não temos, tem a Espanha, a França, nós temos a Espanha e tem a Marrocos, é apenas uma pequena fração de toda a potência diária que é necessária. E, portanto, a partir do momento que se gera muita energia em Portugal e Espanha, essa energia não tem para onde ir. E se ela não tem para onde ir, há duas alternativas. Ou conseguimos atrair mais procura e mais industrialização na Península Ibérica e assim conseguimos manter este equilíbrio de procura e oferta, ou então os preços colapsam e o colapso dos preços não traz mais investimento. E, portanto, é mesmo crítico abrir este tema de interligação. Mas é algo que vai demorar 10 anos. Se eu tenho uma dificuldade enorme de fazer 5 megawatts em Peniche de painéis solares, fazer uma interligação é uma coisa que vai demorar 10 anos. E, portanto, nós precisamos mesmo de trabalhar no tema da industrialização portuguesa e espanhola para que todo este potencial que nós temos fique cá dentro em novas indústrias, em novos data centers, em nova eletrificação de calor e, portanto, temos mesmo de trabalhar com aquilo que nos deixam e o que está dentro do nosso controle. Voltando aqui à pergunta do gás, eu já há pouco falei disso. Quer dizer, Portugal, se não houvesse hídrica, se não houvesse solar, se não houvesse eólica, toda a energia que nós consumimos está diretamente dependente do gás. E, portanto, todos os eletrões que têm que entrar em Portugal e em Espanha teriam que ser à base de gás comprado no centro da Europa. E o gás hoje no centro da Europa está 4 a 5 vezes mais caro do que estava antes do Covid e neste momento está com volatilidades brutais. Como experimentava há pouco, entre 10 de junho e 20 de junho subiu 20% o preço do gás. E, portanto, não há indústrias, especialmente as eletrointensivas, que sobrevivam e que consigam competir num panorama global com esta dependência de gás. Os Estados Unidos, mais uma vez, consegue para a mesma indústria duas grandes diferenças. E para não falar de fiscalidade. A primeira é que tem custos energéticos 3 a 4 vezes mais baixos. Segundo, não tem o CO2 que a Europa ainda cobra. E, portanto, nós partimos de uma posição descompetitiva do ponto de vista energético. Agora, Portugal e Espanha, no âmbito europeu, e já alguns outros países, nomeadamente a Alemanha, têm vindo a fazer uma aposta muito substancial em energias renováveis e a cada megawatt novo que se põe, cada painel solar novo, cada turbina eólica nova, consegue-se evitar um eletrão que tem que vir de gás. E, portanto, é por aí a nossa soberania energética vem precisamente no investimento em renováveis. Só para também terem essa ideia, Europa e Estados Unidos, em 24 e 25, toda a nova capacidade de sol, vento, hídrica e baterias foram 90 mil megawatts por ano em 2024 e em 2025 vai ser mais ou menos outra vez a mesma coisa. De gás e nuclear, que se discute muito como alternativas, foram 2 mil megawatts. 0 megawatts nuclear em 24, talvez 1000 megawatts em 25 numa central em França e o resto foram 4 centrais a gás. Portanto, veem que a Europa já está muito mais à frente dos Estados Unidos a tentar fazer este investimento, mas por cada megawatt hoje que se instala de sol, ou vento, ou hídrico, ou bateria, há 10 megawatts mais à espera. E, portanto, se nós conseguíssemos agilizar toda esta cadeia de valor, conseguimos rapidamente tirar esta nossa dependência do gás e não estarmos a pagar os preços da volatilidade geopolítica que conflitos
entre Israel e o Irão, que diretamente não tem nada a ver connosco, no próximo mês vamos começar a vê-lo na fatura. E, portanto, quanto mais rápido nos conseguimos independentizar, melhor. Muito obrigada, Pedro. Agora gostaria de Só deixando aqui uma nota para as Claro que pessoas sim, que podem. claro que sim. Quando o Pedro diz que o gás natural aumenta 20%, fazendo umas contas muito simplificadas, isso significa que a eletricidade aumenta no mínimo 40%, mais o pagamento das emissões de CO2, que há de andar a rondar os 80 euros por tonelada, do montante de megawatts-hora que são entregues por serem de gás natural. Portanto, quando o gás natural, enquanto matéria-prima para a produção de eletricidade entra, quando entra a duplicação, o que entra de uma unidade de gás natural, em termos de custo, o custo duplica quando se é na produção de eletricidade no output. E, portanto, se efetivamente aumentou o gás natural 20%, a expectativa é que no mínimo a eletricidade aumentou 40% quando é produzida a gás. E sim, ficamos também com uma explicação bem mais ampla que muitas vezes nós não entendemos. Não é? Ouvimos as notícias, ouvimos as coisas e não se percebe, não é, o que é que está ligado. E obrigada pelos vossos insights. E agora gostaria de fazer uma última pergunta, que é uma pergunta para os três e que nós temos feito aqui aos nossos oradores. É uma pergunta transversal a todos os painéis, que é: que razões tem um jovem para acreditar em Portugal? João. Acho que neste momento há um conjunto de áreas e de oportunidades no país e de expectativas de... Acho que a área da energia digital é bastante abrangente e Portugal está particularmente bem posicionado para isso, e acho que esses são setores, acho que motivadores para os jovens, porque há bocado falou-se o problema de produtividade de Portugal não é um problema das pessoas ou da empresa. Pode haver pessoas não competitivas, empresas, mas ou seja, a produtividade de Portugal é metade da alemã por causa da composição da economia alemã versus a portuguesa. Ou seja, se nós podemos ter as fábricas de rolhas mais competitivas do mundo e os trabalhadores mais empenhados na sua produtividade individual. E um país ao lado pode ter péssimas fábricas de aviões, com empregados bêbados o dia inteiro que não trabalham. Provavelmente a produtividade desse país vai ser mais elevada do que a do país de monges luteranos que trabalham afincadamente para produzir a melhor rolha do mundo. Ou seja, qual é a diferença entre os dois países? Tem a ver com a composição. Portanto, muitas vezes fala-se se é preciso vergastar o trabalhador com reformas da legislação laboral ou se é preciso dizer mal dos gestores que têm a quarta classe. Muitas vezes o discurso é esse, é um bocado bipolar. São os gestores portugueses são subqualificados e os trabalhadores portugueses que são mandriões. Não é nem uma nem outra, não é? Ou seja, Portugal aumentará a produtividade se tiver uma percentagem de empresas. Por exemplo, se tivéssemos 10 EDPs em Portugal, a produtividade de Portugal era maior do que é. Ou seja, nós precisamos de empresas maiores, mais tecnológicas, com maior valor acrescentado, e as oportunidades que um país pode dar aos seus jovens virão também daí. A boa sorte é que nós temos, de facto, agora a oportunidade de, se calhar, avançar um bocadinho nesse sentido em várias áreas. Há bocado o Pedro dizia que nós estamos muito atrasados, a Europa está muito atrasada face aos Estados Unidos e à China na inteligência artificial, é verdade, mas, por outro lado, também é, porventura, o continente mais bem preparado para criar use cases com valor e necessários, a grande escala, pelo simples facto de ter uma rede interligada que serve 450 ou 500 milhões de pessoas. Os Estados Unidos não terão as oportunidades que nós temos de desenvolver, e há grandes sinergias entre a inteligência artificial e os sistemas elétricos, porque pela sua complexidade eles são ingeríveis, sobretudo as redes sem auxílio E, portanto, a Europa, apesar de facto estar atrasada, se calhar tinha aqui a oportunidade de, já que olha para a rede elétrica como um todo e pensa em instrumento de gestão e controle da rede elétrica como um todo, olha, tem aqui uma ótima oportunidade de dar um grande avanço ao setor da inteligência artificial, porque muitas vezes nos Estados Unidos define-se, isto tem usos engraçados, mas onde é que se faz dinheiro com isto? Não é? Qual é a aplicação do negócio para isto? Portugal, a Europa tem se calhar aqui uma oportunidade que nem os chineses nem os americanos têm, e portanto, se calhar aí é mais uma razão para estarmos otimistas. Sem dúvida, uma visão muito otimista. Pedro Amaral? Esta resposta depois do João é sempre difícil, porque nós discordamos em muita coisa, mas nessa sempre concordamos, que acho que Portugal tem um potencial de valorização brutal. Eu vivi 14 anos fora de Portugal, nunca passei fome, mas vivi 14 anos fora de Portugal, em várias geografias, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Agora, o tema que eu acho que mantém os jovens a olhar para Portugal na concretização dos seus sonhos, sejam eles
de um objetivo profissional, de melhorar as condições de vida, ou seja qual for a escolha, nós temos hoje condições de criar aqui, fruto de termos energia barata. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já escrevi isto uma vez, que é Portugal pode ser o Qatar das renováveis da Europa. O facto de nós termos custos absolutamente competitivos de energéticos, se as políticas europeias, nomeadamente o Carbon Border Adjustment Mechanism, for bem implementado, nós vamos ter aqui um fator distintivo de competitividade, porque o futuro vai ser elétrico. Independentemente do que ainda alguns velhos do Restelo que sonham com o carvão à noite e com outras questões, o futuro é elétrico. E os combustíveis que nós venhamos a usar, não é daqui a 10 anos, mas daqui a 30, também serão renováveis de origem não biológica. E isso vai ser incontornável. E, portanto, Portugal hoje tem aqui um momento de transição que, se tivermos um enquadramento de políticas, não só nacionais, mas daquilo que é o desenho que a Comissão Europeia pode trazer, Portugal não vai ficar, entre aspas, em desvantagem em outros países europeus, porque esse investimento vai precisar de pessoas e Portugal conseguiu, nos últimos 20 anos, transformar a sua matriz de qualificações de pessoas que tinham um determinado nível de ensino para um nível muito mais elevado. E basta ver que nós temos sempre prémios num conjunto de coisas, são coisas pequenas, são coisas individualizadas, mas são um sinal de que nós podemos efetivamente fazer coisas de altíssimo valor acrescentado e de uma vez por todas pararmos de pensar que o único motor económico do país é o turismo, porque não é. Agora, nós temos que dar o apoio aos outros setores de atividade económica e, para mim, a energia é o pilar que pode claramente ultrapassar o turismo, que foi dado ao turismo e que foram dados a outros energéticos no passado. E, portanto, nós temos a responsabilidade, enquanto país, de criar essas condições para que esta nova geração olhe para Portugal, não porque faz sol, não porque é bom para fazer surf, não porque a comida é boa, isso é relevante, mas isso não é determinante para alguém ficar aqui. Não foi para mim em 99 e não acho que seja diferente para qualquer pessoa. Porque é que eu voltei? O mundo ensinou-me muito e consegui efetivamente depois olhar para Portugal numa vertente diferente, mas aos 29 anos eu não consegui ficar por cá e saí. Uma boa perspectiva, obrigada. Pedro. Muito difícil acrescentar aqui alguma coisa, mas e partilho muito principais destes pontos que o Pedro Amaral trazia. Aos olhos da Segurança Social, somos todos jovens e não estamos a envelhecer, estamos a ficar mais novos e, portanto, a pergunta não é tanto para os jovens, é para nós todos, se acreditamos no país. E eu profundamente acredito que se calhar, sem toda a gente ter percebido como é que lá chegámos, hoje temos uma vantagem competitiva ímpar no nosso contexto elétrico e energético. E se formos capazes de o materializar, e o Pedro acabou de tocar nisto, nós conseguimos, andamos muitas vezes à procura de desígnios nacionais, e já se falou o desígnio do mar e o desígnio do turismo, mas são sempre assim chavões que, de facto, vemos mar e vemos turistas, mas não significa em si mesmo uma vantagem competitiva estruturante que permita criar desenvolvimento económico. Nós hoje temos energia para um país que não tem recursos fósseis próprios, nós temos energia mais barata do que a média europeia, temos energia mais barata do que a Alemanha, temos energia mais barata do que a França, que tem uma frota nuclear enorme, e isto é único para nós hoje. Consistentemente, quer para industriais, quer para clientes residenciais, apesar da enorme carga fiscal ainda que está em cima. Portanto, já hoje temos um sistema elétrico muitíssimo descarbonizado, vamos ser provavelmente dos primeiros países da Europa a chegar a níveis de 90% a 100% de descarbonização, com um custo claramente inferior. Por isso é que temos as nossas redes de distribuição, quer as portuguesas e as espanholas, e transmissão, cheias de indústrias a bater à porta e dizer deixem-me conectar à vossa rede. Só que depois as nossas respostas são venham daqui a 5 anos que nós ainda não temos visibilidade. E, portanto, se nós conseguimos capturar esta vantagem competitiva ímpar, que vem a ser criada há 20 anos, e que foi criada no passado com os nossos planos hídricos nacionais que vêm desde os anos 50, mas que hoje se materializam, nós temos um futuro enorme pela frente. Industrialização e depois ligados a uma rede europeia de 500 milhões de pessoas. Cada vez mais interconectado, temos as melhores universidades do país, do mundo, e, portanto, o futuro, e Portugal, em vez de ser esta dinâmica que é a ponta oeste da Europa, nós temos aqui, Portugal e Espanha, têm as condições para ter uma massa crítica e impulsionadora e marcação da linha da frente, quase como nunca tivemos antes. Muito obrigada. Vamos então abrir aqui ao público perguntas que possamos ter. Já temos ali uma, por favor. Boa tarde aos três. Eu escrevi uma pergunta para cada um dos três, mas espero que seja rápida e simples. Permitam-me ler porque eu fui escrevendo enquanto vocês foram falando. Começando da esquerda para a direita, Pedro, relativamente à EDP renováveis, qual é a prioridade atual de otimizar os ativos existentes? Através do repowering ou através de novas tecnologias, nomeadamente a hibridização com o solar
ou hidrogênio verde ou baterias, e se serão modelos de negócio competitivos. Para o Pedro, este se calhar é um bocadinho mais geral, mas o apagão recente gerou uma narrativa inicial que rapidamente culpou as renováveis. Gostaria de saber uma análise sua sobre as consequências reais deste episódio. Para além do ruído mediático, considera se as renováveis ficaram de facto prejudicadas na percepção dos decisores políticos e pessoas, no geral, ou se, pelo contrário, o evento acabou por ser um catalisador que expôs a urgência de investir no armazenamento e na flexibilidade da rede, tornando, por fim, um argumento a favor de uma transição, mas com cabeça, tronco e membros, e não mais rápida só porque sim, ou seja, mais planeada. Para o João, debate-se muito a necessidade de acelerar o armazenamento, tanto como a capacidade de geração pela wind offshore, não é? Ou eolic offshore. Na sua perspectiva, estas duas frentes são concorrentes, complementares, em termos de prioridade, ou não? E se a regulamentação do leilão, para o leilão de armazenamento, se deveriam proceder ao eólico offshore para garantir uma integração ótima, ou otimizada, deste offshore na rede? Pronto, são essas as minhas 3 perguntas. A EDP hoje investe em geração limpa, distribui e transmite eletrões e depois gera clientes finais. Há pergunta específica, onde é que a EDP tem investido do lado da geração limpa? Nós, seja Portugal, Espanha, seja Europa, Estados Unidos ou Ásia, nós hoje investimos onde conseguimos e onde há procura estruturante nas tecnologias renováveis maduras que hoje já fazem parte do nosso próprio portfólio. Portanto, vento, sol e, eventualmente, considerar lentamente reentrar na hídrica, especialmente aqui na Península Ibérica. Hoje já estamos precisamente naquele caminho que eu disse que já fazíamos há 20 anos, começamos a ter precisamente parques que ainda têm turbinas instaladas já antigas e que hoje se consegue pôr no mesmo espaço 10 vezes a potência que instalámos há 20 anos. E, portanto, o tal repowering, substituir as nacelles, portanto, a parte do topo está em cima da mesa e temos vindo a fazer. Colocarmos hoje, cada vez, no mesmo ponto de interligação, onde temos já, por exemplo, um parque eólico, colocar ao lado um parque solar, e começamos agora a construir em Espanha uma bateria ao lado de um parque solar, ao lado de um parque eólico, todo dentro do mesmo ponto de injeção. Qual é que é o objetivo? É que no final do dia, cada vez mais a produção renovável, que uma das suas críticas é que ela seja intermitente, ela consiga cada vez mais dar um perfil constante durante as 24 horas do dia. Portanto, nós vamos ver cada vez mais estes movimentos de misturar tecnologias nos mesmos pontos de interligação e trazer cada vez mais baterias para conseguirmos também empurrar muito do nosso solar para as horas do fim do dia e da noite. Bom, em relação ao apagão, o relatório foi publicado ontem ou anteontem. Depois saiu uma notícia sobre, afinal, era a central fotovoltaica da Iberdrola, que estava perto de Badajoz, que tinha causado o sistema. Eu fui ver as conclusões do relatório e não é bem isso que eu interpreto. E, portanto, continuo a defender que não há qualquer correlação entre renováveis e o apagão. A lógica de nós termos uma incorporação de renováveis, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, a 27, mais o Reino Unido e mais a Noruega, isto não é porque neste momento é só uma questão de ambientalmente favorável. É porque há 2 variáveis a somar a isso. É porque a única forma de nós termos capacidade de reduzir custos de produção de eletricidade e, consequentemente, tudo o que está para jusante só vai conseguir ser feito em termos de previsibilidade com renováveis, e porque, na realidade, a soberania europeia energética, porque pensem só no seguinte, este novo programa que se chama o Readiness 2030 ou o ReArm Europa, estamos a falar de 800 mil milhões de euros de investimento em nova capacidade de defesa. Eu imagino assim, sem fazer muito esforço, que 85% desse consumo há de ser elétrico. E eu pergunto se efetivamente, numa ótica de defesa, de soberania, do ponto de vista bélico, se efetivamente nós vamos achar que a forma de nos defendermos é continuar a importar gás natural dos Estados Unidos ou da zona do Golfo Pérsico. Não me parece que seja uma decisão racional. Portanto, os apagões são um evento que aconteceu em 25 anos desde o último. Mas há tecnologia e engenharia para resolver esse problema. Não é porque é renovável. E a história de que faltava inércia no sistema, tínhamos 3.500 megawatts de nuclear que dispararam e não conseguiram mostrar o sistema. Portanto, de repente, tivemos um conjunto de especialistas ibéricos sobre inércia sintética, grid forming, sobretensão, queda de frequência. Ainda está por apurar
o verdadeiro facto. E quando aquela comissão entre a ENTSOE e a ACER concluir ou apresentar o seu relatório final, que já sabemos de antemão que não vai ser um relatório apenas técnico, vai ser um relatório técnico e político, onde lá estar as causas. Agora, associar com nexo causalidade que apagão é porque nós temos muita renovável no sistema, é falso. Eu acho que Portugal tem que acelerar muito na questão das baterias e no reforço da bombagem hídrica, porque o nosso futuro vai ser sol, vento e água. Só que água num país com stress hídrico e, portanto, ou temos bombagem à séria, que não gasta água, sobretudo se for bombagem pura, que não há ainda em Portugal bombagem pura. Temos muita bombagem, somos um dos países do mundo com mais bombagem, mas não temos uma única central de bombagem pura. Há aí umas propostas, mas mais uma vez o ICNF não deixa. Se calhar está na altura de usar-se mesmo as disposições de equiparar as energias renováveis a projetos de defesa nacional e proteção civil, para que se possa fazer alguma coisa. Porque se o ICNF não deixa pôr painéis em Peniche e uma eólica, só quer eólicas sem paz, eu nem consigo imaginar quando entrarmos... Aliás, consigo imaginar porque já disseram, logo no pequenino projeto de bombagem, disseram logo que não podia ser. Portanto, mais uma vez, ou se põe ordem nessas matérias ou nada se fará. Portanto, baterias sim, integrado acho que a questão do armazenamento deve-se olhar sempre sol, vento e água em conjunto, tudo em conjunto, e o sistema será mais resiliente assim, e são componentes que se reforçam mutuamente, ou seja, um sistema com muito solar e muito eólico é útil para a hídrica reversível e para as baterias e vice-versa. Portanto, por causa desse, no outro dia houve uma campanha contra a eletricidade a favor de resiliência. É exatamente isto. É dentro do mesmo serviço prestado e do mesmo sistema, temos fontes alternativas que concorrem. Ou seja, eu não sou mais resiliente se tiver se não desligar o meu fogão a gás. Porquê? Porque são dois sistemas paralelos. Não há mais resiliência no sistema, a não ser que os sobreponhamos. Portanto, resiliência é exatamente combinar complementaridades. Água, sol, vento. Sobre o eólico offshore, acho que o eólico offshore deve-se fazer o mínimo possível para ter uma estratégia industrial e para poder investir nos portos. Idealmente zero, neste momento. Porquê? Porque como é uma alternativa mais cara do que as nossas fontes onshore, ao contrário de outros países que não têm alternativa ao eólico offshore, nós temos. E, portanto, devemos otimizar o que temos de onshore. E o offshore, obviamente, sim, neste momento é uma tecnologia, sobretudo o flutuante, não madura, e, portanto, devemos fazer o mínimo necessário para atrair alguma indústria e poder ter alguma capacidade nos portos. Note, porém, que os espanhóis têm zero de eólico offshore e são, destes momentos, por exemplo, no setor portuário, das maiores potências europeias em indústria e serviços prestados ao offshore. E, portanto, se isso fosse possível, sobretudo tendo em conta o aumento significativo de custos, não me parece fazer grande sentido hoje o país, sobretudo com escala, pode, coisas pequenas, mas estar a apostar numa fonte que custa 200 euros por megawatt-hora, quando solar, mais baterias, mais eólico, custa menos de metade disso. E, portanto, estaríamos exatamente a pôr em risco a competitividade, que é crítica na transição energética. Em primeiro lugar, falamos de armazenamento, sabemos que o transporte também é uma questão nas energias renováveis. A estratégia inicial foi o hidrogénio. Sabemos que há outras alternativas técnicas e tecnológicas. Qual deve ser a principal foco em termos de políticas públicas na área do armazenamento, do transporte e nesta capacidade de aumentar a resiliência e também de criar novos clientes para o nosso sistema de produção elétrica? A segunda questão tem a ver com os impactos e se a produção fotovoltaica descentralizada, que não tem sido tão relevante em Portugal, pode se tornar numa forma de reduzir os impactos desta tecnologia, ou as questões técnicas têm custos demasiado elevados para as recompensas em termos de impacto ambiental? Os impactos que é do ponto de vista de biodiversidade ou do ponto de vista do sistema elétrico? A biodiversidade do fotovoltaico convencional em oposição a um fotovoltaico mais descentralizado através da utilização do espaço urbano para a produção. É muito bonito nós dizermos que vamos resolver o problema do abastecimento elétrico cobrindo todas as coberturas, passando a plionagem portuguesas com painéis fotovoltaicos. Mas isso não vai resolver o problema porque uma indústria que tenha um consumo com uma potência nominal de 10 megawatts, se tiver uma área de cobertura de 400 metros quadrados, não consegue autossuprir-se apenas com fotovoltaico. O consumo
que é propiciado por descentralização, por produção distribuída, é fundamental porque ele é mais eficiente, não carrega a rede elétrica, mas é insuficiente para aquilo que é o desígnio, quer corporativo, quer das necessidades de consumo que nós vamos ter no futuro. Agora, eu vou fazer aqui propaganda, mas não enganosa. Nós vamos fazer um evento no Alentejo agora, com a APREN e com a Câmara Municipal, só não vou divulgar qual é que é ainda, nem a empresa, mas daqui a 2 semanas nós vamos apresentar resultados e fotografias e vídeos da complementaridade da biodiversidade depois de ter instalado uma central fotovoltaica de relativa dimensão. O que aqui não está muito certo é quando eu vou acedo à televisão e vejo programas televisivos em que fazem as filmagens de uma central fotovoltaica não 5 ou 6 anos ou 3 anos depois dela ter entrado em operação, mas no momento em que ela está a ser construída. Não é preciso ir muito longe. Se eu for qualquer obra em construção de um prédio, de um porto, de um aeroporto, se aquilo estiver na fase de construção, está longe, está bonito. Aquilo vai ter que ter um processo, vai ter que ter um enquadramento e vocês vão poder ver, dentro de 2 semanas, nós vamos fazer vídeos e divulgar essa informação, a biodiversidade que se conseguiu criar por efeito de sombreamento, por efeito de isolamento de outras espécies. Portanto, é também um mito de que nós estamos a destruir solos. Isso tem alguns impactos, mas não tem os impactos na dimensão nem na proporção. E tudo o que nós fizemos de fazer, do ponto de vista de instalação, de complementariedade de tecnologias, eólico, hídrico de bombagem, como foi referido, e fotovoltaico, o que vai ocupar, do ponto de vista do solo nacional, não chega a 1,5%. Se fosse tudo o que está pensado até 2030, mais 2050. Agora a questão é, qual é que é a alternativa a renováveis? É carvão? É gás natural? Ou é nuclear? É porque eu gostava de ver quem é que é o promotor que consegue convencer um Presidente de Câmara a ter uma central nuclear no seu município. Não sei se daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos, mas eu gostava de perceber. Portanto, quando nós apontamos os problemas e as limitações, não é que eles não existam, mas 2 coisas, eles podem ser mitigados e a segunda é qual é que é a alternativa. Porque se nós não tivermos alternativas e só apresentarmos críticas, não conseguimos resolver nenhum dos nossos problemas, não é? A outra pergunta eu deixo. Eu até vou mais longe que o Pedro. Ao contrário do mito da percepção generalizada das pessoas, como não há centrais fotovoltaicas a serem construídas em parques naturais ou em zonas protegidas, eu diria que a maioria das centrais fotovoltaicas tem o efeito exatamente oposto ao que referiu. São indutoras de biodiversidade. E porquê? Porque se nós compararmos, imaginemos que temos um olival intensivo, ou temos um eucalipto, ou então temos no Alentejo, com sol a escaldar o dia todo, sem vegetação. 3 centrais fotovoltaicas, cada uma à sua maneira, tem efeito positivo no ambiente nas 3. Porque uma central fotovoltaica é um pousio forçado durante 30 anos, onde pouca gente entra, e, portanto, não há melhor refúgio para a bicharada, muito melhor do que um sítio onde andam máquinas a tirar azeitonas e a cortar eucaliptos o dia inteiro, com espaço assim entre as árvores e cheio de químicos. E portanto, ao contrário da percepção das pessoas, salvaguardando que não há centrais a serem feitas no meio da Peneda Gerês, não é isso que estamos a falar, mas as centrais que se vêem por aí, a maioria delas eu não sei se não tem, obviamente no curto prazo, com a construção, mas depois da operação, a diferença entre uma central no momento zero e 5 anos depois, basta ver pelas plantas que cresceram. E a vegetação. E, portanto, eu não sei mesmo se não tem, se o efeito até não é o oposto. Desde que sejam construídas em zonas já artificializadas de alguma maneira, eu acho que até pode ter o efeito contrário. Qual é que era a segunda pergunta? Sobre primeira? políticas nacionais. Políticas públicas, não é? A única recomendação que eu tenho a fazer é pôr a carne toda no assador em acelerar os processos de licenciamento e em eletrificar o que pudermos da nossa economia. Nós temos uma indústria, nós somos um país pouco industrializado, neste caso isso até é uma vantagem para nós, porque ao contrário de um país como, por exemplo, a Alemanha, em que uma parte significativa da sua indústria enfrenta processos de descarbonização complexos, e onde as tecnologias que irão dominar não estão completamente estabilizadas e onde, sem dúvida alguma, não há uma vantagem de custo, nada disso se passa a comprar aí 90% da nossa indústria. Onde, se forem feitos os investimentos certos na rede para permitir que essas empresas se eletrifiquem, estarão a substituir
por equipamentos já maduros de eletrificação, consumos que não têm de ser de gás e que são certamente muito mais caros se forem feitos por gás e que têm grandes vantagens se mudar. E aí as políticas públicas são muito importantes, porque há barreiras à entrada, há custos elevados, o nosso tecido económico tem empresas pequenas, nem todas têm a mesma capacidade de investir, mas eu diria que a haver alguma prioridade é essa. E é relativamente fácil para uma parte grande da nossa indústria. Se nós pudéssemos resolver o problema de competitividade de 80% da nossa indústria com soluções que estão maduras e que outros países estão a apostar, eu acho que teríamos, isso teria um impacto muito significativo, não só em criar a tal procura, que falou o Pedro, que é necessária para continuar a sustentar investimentos em produção, mas também ter ganhos significativos de competitividade e de modernização do nosso tecido empresarial. Aqui, neste caso, temos um país pouco industrializado, com indústrias com baixo consumo energético quando comparado com o norte da Europa, torna o nosso processo de descarbonização mais fácil e potencialmente mais rápido. Posso só 30 segundos? Claro que sim. Relativamente a políticas, Bruxelas já desenhou tudo o que tinha para desenhar e neste momento cabe aos Estados-membros implementar. E o que nós discutimos precisamente aqui hoje é que, apesar de haver essa vontade toda vertical, as agências locais não o permitem. E, portanto, nós não devemos esquecer que a transição energética só se faz, e o desenvolvimento económico, em geral, só se faz com investimento privado. É quem vai levar a fatia de leão de toda a transição energética que é preciso fazer. E cada vez que não há visibilidade de calendário sobre licenciamento, cada vez que não há visibilidade sobre a racionalidade da atuação de determinadas agências, isso afasta capital privado para outros lados, porque o mercado é competitivo e no final do dia nós não conseguimos implementar e executar esta transição energética. Portanto, descomodificar, desburocratizar, puxar a nós próprios, ou provavelmente às tutelas, esta ideia de desígnio nacional na nossa soberania energética é absolutamente crítico nesta fase. E já agora, sugestão de verão, façam a rota das barragens do Douro, da EDP, ou façam a rota do Cava de Lima e vão ver o que é que foi alterar a biodiversidade há 50 anos atrás e os novos ecossistemas que hoje se criaram. É das coisas mais bonitas que existe hoje, as lagoas que nós temos pelo Douro fora ou pelo Cava de Lima fora, e veem os novos ecossistemas que foram criados. E se forem ver fotografias das obras das centrais, obviamente foi um terror ambiental na altura. É preciso mudar, é preciso trazer betão, é preciso trazer água. E, portanto, mas vejam hoje, façam a rota no verão, 2 semanas, pelo Douro e pelo Cava de Lima. E é um férias lá dentro, cá dentro. O Douro Vinheteiro chumbava. E chumbou? O Douro mesmo. O próprio. Ele próprio. Hoje em dia, claro. Muito bem. Feita a erosão dos polígonos. É verdade. Quero agradecer muito aos três. Não sei se querem sublinhar mais alguma coisa. Não, acho que cobrimos. Vou reforçar o meu agradecimento de ter estado aqui, um jovem de 56 anos com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, então, João, Pedro e Pedro.